Obrigado, tá, pelo seu tempo. Imagina, tamo aqui. Se apresente um pouco. Fale seu merchan. Você é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ter como parceiro no meu negócio e é uma das pessoas mais legais que eu conheci no mercado e para mim te Obrigado. ouvir é um estado contemplativo de aprendizado. Quanto que você sabe Aham, de tantas coisas. Inclusive, é a pessoa de tecnologia do rolê. Confesso uhum, que eu sou mais de humana. entendi. Você complementar. Conta aí um pouquinho da sua trajetória. Quem és tu, Ravi? Zornix, é isso? Zornix. Isso. Zornig é meu sobrenome, né? Então, travou, mas para mim voltou. Aí, voltou. Agora voltou. Mas então, Zornig é o sobrenome, né? Por isso que eu uso em todo lugar, basicamente. Mas, então, daí profissionalmente a trajetória começou faz alguns anos já. Tá basicamente fazendo automação e processo, né? Análise de dados, automação e processos. Esse, esse pilar aí, né? Esses três pilares é o que contemplam basicamente o que eu estou utilizando, o que eu estou aplicando hoje. E você trabalha com essa parte há quanto tempo? De automações, inteligência Olha. artificial. Já tem um tempinho. Você é das antigas disso aí, né? Já vai dar uns 3 anos já, 3, 4 anos por aí. A automação há uns 4, foi no início da pandemia, né? Foi um tempo que explodiu, né, essa parte. É, exatamente. Bom, a gente escolheu um tema aqui para cruzar os dados, as informações, né, as expertises. Uhum, Comunidade e inteligência artificial e automações, eu vejo que é uma crescente preocupação dos clientes essa parte de automação. Inclusive, hoje eu tive uma reunião sobre isso, uma comunidade no Circle, que os cursos têm o checkout na Hotmart, né? E aí uhum, a gente sabe que precisa fazer umas automações aí para rodar essas coisas. sim. Você me ensinou muito. Tenho Uhum. uma prática para passar, porque é um assunto difícil de explicar. Eu acho o meu assunto difícil, mas o teu eu acho que consegue ser um pouco mais. É complicadinho, mas não é tão complicadinho, né? Mas é mais um facilitador do trabalho, né? Na realidade. O grande diferencial da maneira que você traz e converge com a maneira que eu trago comunidades é que você vislumbra a visão de negócio. Então não é só uma automação, mas como ela vai impactar no todo. Isso. É ver como a automação ela vai trazer de novo, né? Facilitar o dia a dia e como que ela vai tá trazendo um feedback para o negócio muito maior, né? Não só como, como explicar isso daqui, mas ela não vai estar, não é só como poupa de tempo, né? Ela é como uma maneira de escalar o próprio negócio, né? Outra coisa que a gente conversou, um tópico importante sobre automações, é que não adianta a gente só automatizar, precisa organizar os processos para que a automação de fato ela ajude, que ela pode atrapalhar se o contexto onde ela foi inserida não estiver bem estruturado. Exatamente. Para ser automatizado, o processo tem que estar bem definido, né? Então, esse é o maior gargalo entre aspas, né? Mas a principal dificuldade atual é justamente essa parte de processos, né? Então, na implementação de uma automação não é só a parte técnica, né? Ela também tem essa parte processual da empresa, então acaba mexendo com muitas dores da empresa também, né? E muita coisa que normalmente não está definida previamente, né? A gente precisa entrar na empresa, definir tudo isso para daí depois conseguir realizar essas configurações, né? Tem algum grande perrengue que você se lembra assim que você passou ao implementar um processo de automação em que Nossa, o vários. processo, qual é? Escolhe um. Ó, o que mais pega, na verdade, é definição de função, né? Isso é algo que na maioria das empresas que não. Até empresa grande, né? Mas empresas pequenas e médio porte ali, que é o foco da minha atuação hoje em dia,
é que não tem isso definido, né? Então, cada um começa a fazer alguma coisinha, daí você começa a mexer, daí começa a mexer com o ego da pessoa que está trabalhando, então é complicado por causa disso, né? Esse é o principal problema é esse, né? Colocar a tecnologia, a estratégia por trás da tecnologia, acaba sendo a parte menos desafiadora. Que a parte É, mais difícil é conseguir implementar. Porque você precisa do ecossistema contribuir com que isso aconteça. Às vezes você vai mexer exato, no ajuste aqui, ele vai impactar no onboard ali de maneira significativa. Se esse onboard não estiver pronto para receber esse pessoal que vai vir da automação, você vai ter um gargalo, que você acelerou exatamente, a tecnologia, mas lá na frente você gerou uma fricção ali. Então tem que pensar na fluidez, né, no processo de implementação. Eu tenho colocado exatamente. que implementar a tecnologia é importante. Às vezes não no começo, mas em algum momento de crescimento você vai precisar. Uhum, Mas não adianta a gente pensar em qual automação a gente vai fazer se a gente não estruturar antes a casa. Eu vejo essa questão da comunidade como uma casa. uhum, Então tem os fluxos de entrada, de onboard, de manutenção e de saída. Então, na uhum, manutenção, você tem os acessos, que são automações que a gente trabalhou junto num projeto, foi onde eu fui muito feliz de te conhecer, que você fez as automações com a Hotmart, ali dos acessos aos espaços, fora coisas que a gente inventa, né? Que eu falo, dá para fazer isso, Ravi? Se o Ravi exatamente. disser que dá, é porque dá. E se o Ravi disser que não dá, meu anjo, não vai ter quem faça. Entendi. Bom, obrigado, né? Mas é a parte do processo, o legal da automação é justamente isso também, né? A gente começa com um escopo inicial e quando vai ver, tá fazendo muita coisa a mais, né? Porque a pessoa começa até isso também é uma dificuldade do negócio, que é justamente a pessoa entendendo o que pode ser utilizado em uma automação, né? Então ela consegue ver depois que começa a andar, começa a ver outras funcionalidades, outras coisas que podem ser implementadas, né? Então, esse é algo legal, na verdade, né? Não é nenhum problema, mas é algo bem legal. Sim, e o que eu vejo dos clientes também é que a nível, enquanto que a comunidade ela vai amadurecendo, ela vai precisando de novas implementações e aditivos que podem ser feitos, né? E tem um tópico que a gente procura sempre alinhar bastante, eu introduzo aos clientes, que não é só criar automação, tem a manutenção dessa automação também, Tem, né? O suporte e a partir do momento que você configura algo numa plataforma externa de automação como o MakeZap, isso exige uma manutenção. Porque exatamente. eu acho que as pessoas pensam que é só apertar um botão, colocar um código e pay. É, E não é. não, 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 porque ela assim, principalmente focada em comunidade, né? Ela é um negócio que está vivo, né? Ela tem alterações, ela tem modificações e vai evoluindo, né? Então, então esse é um aspecto interessante também, é um aspecto bem legal, mas a automação para a comunidade, principalmente, ela demanda uma evolução, até porque ela tem que ver o aceite dos membros da comunidade, ela tem que ver como que as pessoas estão reagindo a uma certa automação, né? Então, ela acaba necessitando dessa evolução natural dela, né? Nunca é só implementar e abandonar lá, né? Sim, e é muito bom ter uma comunidade porque esse feedback te permite otimizar, fazer ajustes na automação. Uhum, Inclusive, né, a gente trabalhou esse processo com o Circle, tem outras plataformas também que a gente consegue fazer algumas automações. Tem coisas que você faz com inteligência artificial que eu acho fantástico. Lembro que uma vez a gente conversou sobre automatizar PDF também de aulas e uhum. criar esses resumos também dos conteúdos ao vivo. Então, muita coisa é possível fazer. O que você enxerga como tendência de automação e também para a inteligência artificial, que você vê que vai ser uma crescente para a gente proporcionar pela perspectiva de experiência do cliente? Hoje o que o pessoal vai muito é atendimento, né? Mas não é só o que pode ser utilizado, né? Tipo, tem inteligência artificial para atendimento, né? Mas não é o único foco. Dá para a gente colocar como a parte de análise processual, a parte de análise de dados, a parte de análise do comportamento da comunidade, a parte de moderação.
Não necessariamente para exclusão e banimento de comunidades, né? Mas até às vezes para uma própria notificação para um humano, né? Porque uma comunidade bem ativa, uma comunidade saudável ali, ela vai ter dezenas de posts por dia, né? Então uma moderação humana, ela vai ou vai demandar uma equipe muito grande ou um tempo exclusivo só para aquilo, né? E vai acabar passando uma coisa ou outra, né? Então, quando você coloca ali até uma IA para isso, ela acaba resolvendo 100% desse perrengue, né? E essa parte de a gente conectar pessoas com a tecnologia é muito importante também. Eu vejo que tem alguns fluxos dentro de onboarding, dentro de nutrição, que é ativar os membros, que a gente consegue fazer brilhantemente com automação. Sim. Enviar uma pesquisa depois Uhum. de evento, por exemplo, fazer ativações para o evento, né? Lembretes por Sim, automação também é uma coisa que faz uma diferença. Tudo aquilo que é repetitivo, né, na jornada das pessoas que exatamente. trabalham no ambiente, você pode automatizar tranquilamente. E coisas Uhum. pontuais que vão gerar uma diferenciação vão ser feitas por pessoas, né? Porque automatizar demais também gera um problema. É, é o automatizar, mas não desumanizar, né? É a gente conseguir manter a automação ali, mas manter o toque humano ali do especialista, manter qual que é o termo? Manter a aparência humana ali também, né? Então ela é um auxiliador, ela não é um substituidor, né? Que também é um medo que as pessoas têm, né? Tipo, vou automatizar aqui e vou perder o controle, mas não, é para ser algo que vai estar auxiliando, né? Ela vai ser é algo complementar ao trabalho humano, né? Sim, daqui a pouco você vai chegar num lugar, a pessoa não está ciente dessa visão, vai falar assim, Ravira e off. Tu vai ganhar Uhum. Zorn, que chama de Pois Ravira é. e off, mas não é isso. Não, não, não é. Você otimiza e o que é essencial se mantém. Então as pessoas acabam ganhando mais inteligência de tempo e estratégia em execução das coisas, com uma melhoria muito grande, até da qualidade de vida das pessoas. A gente falou sobre saúde, né? A gente sempre tocou nesse assunto, Uhum. que a tecnologia vem para gerar isso, né? E na área de comunidade, assim, pessoal, todo mundo já teve um burnout, todo mundo fica muito cansado, porque é realmente bem puxado o É, processo, envolve vários detalhes. Então tem muita coisa que dá para automatizar. Você imagina sim, grandes grupos que você dá acesso manualmente. Legal, resolveu um problema, mas daqui a pouco você tem que fazer a manutenção da gestão desses acessos. exatamente. Tem playbook das rotinas, muita gente não documenta nada e aí fica tudo zoneado. Exatamente. Uma outra até que tá para iniciar aqui é justamente com mistura de tudo daí, né? Com IA, com processo, com análise de dados e com processamentos, né? E automação mesmo, que é a extração de todos os conteúdos de uma comunidade. Você extrai isso, você trata esses dados, você consegue gerar relatório do que está sendo falado, quem que tá quem que é o mais ativo na comunidade, né? E depois gerar um suporte artificial com base nos conteúdos da comunidade, né? Então você consegue até gerar produtos secundários, às vezes com base nessa análise automática, né? Porque senão você tem que parar e ficar o dia inteiro lendo todos os posts, analisando tudo, que o pessoal não tem tempo suficiente para isso, né? E Uma coisa depois que automatizar com IA o suporte também, né? Então, por exemplo, se a pessoa manda uma pergunta, porque tem muitas, nas comunidades as perguntas são muito repetitivas também, né? As pessoas também não param para ler FAQ, não param para ler nada, né? Então, se você já tem ali até uma IA que já verifica a base de dados da comunidade, ela já, mesmo que seja comente num post de dúvida, já chame no WhatsApp aquela pessoa e já mande uma mensagem resolvendo a dúvida dela, também é uma possibilidade muito legal, né? sim, a gente até falou disso, um caso que eu estava ali vislumbrando, que eu de fora, sem estar dentro do projeto, eu vi vários indicadores de crise. Então, Uhum, para entrar num projeto desse, eu precisaria de dados para conseguir validar o meu diagnóstico. E a gente isso. poderia também implementar uma IA dentro dos comentários e ver quais eram as dúvidas mais frequentes e os maiores problemas apontados pelos membros. Fazer a curadoria por IA desses conteúdos e, com base nisso, eu teria um relatório Uhum, conseguir montar estratégias com base em um diagnóstico. Isso uhum, me daria espaço, né, para conseguir ter voz e trabalhar em cima desse projeto, porque o que, que o gestor de comunidade, esse estrategista, tem que fazer? Ele precisa saber ouvir a voz do cliente através da comunidade, uhum, ter
a necessidade desses membros e, ao mesmo tempo, alinhar isso com os objetivos do negócio. Porque Isso, não tenho como atender o objetivo de negócio se eu não gero valor para essas pessoas que estão ali dentro. exatamente. E aí, para a gente conseguir entender esse intercâmbio, né, intermediar esses dois pontos aí que precisam dessa ponte, eu preciso de dados. E é uma coisa que Uhum, eu sempre falo bastante também nas nossas conversas. A cultura de dados, de data-driven, que é raríssimo. A gente vê em projetos maiores e mais maduros, mas ainda em comunidade é algo muito novo, né? A gente tem algumas plataformas que dão alguns dashboards, como Circle, entre outras, uhum, mas dados mais qualitativos, como esse que a gente está conversando aqui, seria um trabalho desse, de fazer essa exatamente. curação e organizar essas informações para gerar informações mais qualitativas. Por exemplo, Exatamente. no ciclo dos últimos 30 dias, quais foram as dúvidas mais frequentes? Uhum, Poxa, gritante aqui que o pessoal está chegando e não está sabendo como é que funciona essa comunidade. Pô, então, lógico que a gente tem um problema de onboarding. exatamente. E até o outro lado, né? Que daí você acaba, às vezes, até aumentando a receita da própria comunidade, porque você pode gerar um produto específico para aquela dúvida, você pode gerar, enfim, né? Daí é. Manda pro time de produto melhorar algum bug, porque, pô, tá doendo esse bug aqui, ele tá muito recorrente, tá Exato. gerando cancelamento, então a gente precisa resolver mais rápido, precisa priorizar lá no time de produto. Uhum, A gente consegue ter mais agilidade e ações mais assertivas. Perdemos menos tempo com dados. exatamente. E às vezes gerando até melhoria do próprio produto, né? Porque quando eu digo produto é porque a maioria das comunidades ela possui um curso como back, né? Ela tem a base dela é um curso, né? E então ela consegue até melhorar, às vezes ver, pô, uma explicação da aula X aqui não tá boa o suficiente, vamos só regravar só esse pedaço, né? Você não precisa regravar daí a aula inteira, tudo que tiver satisfatório você mantém. Então é muito mais eficiente, né? As suas escolhas do que você vai fazer é muito mais eficiente. Com certeza. Quando eu conversei com você, eu estava numa faixa de Gaza. Eu falei, Hum, cara, se eu fico brincando de imaginar que se eu entro num projeto grande, o que eu tenho que fazer no começo? uhum, Primeiro, alinhar, que é o que nós dois precisamos, né, em ambos os lados, né, quando sim, temos cliente. Alinhar o pessoal de vendas, assim, alinhar o pessoal de CS, alinhar o pessoal de produto, como é que a uhum, gente vai trabalhando com os dados que existem ali. exatamente. Eu dados que já existem, porque os BOs já estão ali expostos, né? Então você tem Uhum, dados para corrigir essa rota e otimizar aí essa experiência. A moderação por IA é algo que o pessoal está tentando otimizar muito, estão errando bastante a mão nisso, porque estão colocando demais automação. Tem uma que me aciona toda vez que um membro entra numa comunidade, ela me marca. Camila, o que você acha disso? Camila, e entendi. eu nem sou a gestora. Eu falo, gente, essa IA me ama, porque ela me marca em espaços que eu nem tenho acesso. Aham. Não é Ravi que configura, não. Tem uma É, coisa que faz também, que é a automação de lançamento. Fala um pouquinho dessa aventura aí, que você, inclusive, tem participado de lançamentos internacionais. Nós participamos de clientes em comum nesse sentido. Quais são as principais automações que são imprescindíveis? E aqui a gente está ainda dentro do assunto de comunidade, porque eu posso lançar uma comunidade, sim. né? Jornada aí. Bom, tem várias, né? Mas é que acaba sendo mais um pacote, né, para lançamento, né? Acaba sendo a parte de onboarding, é mais para vendas, né? Então, automações de SDR, agora IA para SDR também, né? Então, fazendo aquela pré-qualificação inicial sem ser só o formulário, que o Brasil usa muito o WhatsApp, né? Fora do Brasil, América Latina também, alguns mercados usam bastante, né? Tipo Índia, Tailândia, tá, usa bastante o WhatsApp. Então você consegue trazer para o WhatsApp essa experiência de SDR, né, o pré-SQL, SDR, até que o pessoal fala, né, que é aquele primeira qualificaçãozinha que vai perguntar o nome para tirar o lead que está muito frio. É, mas assim, claro que tudo depende do teu ticket, né? O ticket de venda que vai dizer exatamente quais que são as automações que você consegue utilizar. Mas dá para chegar no ponto de criar automação que vai estar mandando o áudio com a voz do especialista, lembrando, tipo, ó, o lançamento é hoje, não deixa de comprar, né? Com o nome customizado da pessoa, então já chama para o nome, já manda no WhatsApp, já manda uma foto customizada para aquela pessoa, né? Um ingresso, por exemplo, que é bem interessante também. E aí IA para análise de dados também, mas é meio que esse pacotão, assim, né, de parte de vendas, então é mais automação para lembrar e notificar a pessoa,
e captar lead novo, né? Mas esse é um negócio que o mercado de vendas ele é muito mais focado em captar novos leads, né? Não necessariamente só na aumentar a conversão. E agora a IA ela tá vindo para auxiliar bastante isso, né? Aumentar a conversão de vendas do que porque, por exemplo, se você capta 1.000, 10.000, 100.000 leads, você converter 0,5% a mais já é muito impactante, né? E o custo não é igual de um humano, né? O custo é bem mais baixo. Inclusive, eu sou totalmente a favor de automatizar as mensagens de grupos de lançamento que tem no WhatsApp e tudo mais. Uhum, Na época das comunidades de lançamento, que uhum, foi na pandemia que a gente fazia no Facebook, hoje tem, né? Dá para fazer várias automações ali pelo tem, Make, nos grupos, mas uhum, antigamente eram pessoas. E tem muita coisa sim, que vale a pena colocar pessoas, mas tipo lembrete, alguns detalhes eu posso automatizar tranquilamente. sim, A gente tinha uma equipe de 10 assistentes estagiárias que, distribuídas nos grupos, lançavam as mensagens naquele horário. Hoje uhum. não precisa mais disso. Não, não, de maneira nenhuma, né? Você configura tudo no começo e é isso, né? Porque não Vai parece estar enviando. tempo você ficar preparando os avisos já ao vivo. Às vezes você tem vários eventos para facilitar no mesmo dia. Então, quando você Uhum, tenta e automatiza todas essas mensagens que são recorrentes, você ganha muito tempo e não corre o risco de repente esquecer ou faltar alguma comunicação. Eu geralmente exato. alinho o conteúdo com um mês de antecedência. Uhum, Porque é o textura ideal. é só manter o ciclo. Não precisa ser sempre um Kinder Ovo, né? A operar projetos, Exato. né? Mas aí, de novo, a gente volta naquilo do que a gente já tinha comentado, né? Que o processo ele tem que estar muito bem estabelecido, né? Porque você só consegue definir um mês antes se você está com um processo muito bem definido do que tem que ser feito, qual que é o planejamento futuro, e tal. E a maioria dos lançamentos e das coisas não tem isso, né? A automação, por exemplo, de envio de certificado também é uma coisa que a gente já Isso. trabalhou e dependendo do nicho é um diferencial até de entrega, né? Que você pode colocar na landing page que a sua comunidade Uhum. traz nessa proposta É. de transição de carreira ou de uma nova profissão. É algo muito desejado esse entregável, Sim, né? Então vale a pena automatizar. É uma coisa que eu vejo também bem importante. Gamificação, geralmente automações acontecem nos pontos de contato, né? DM, em espaços específicos. Também dá para agendar os posts. isso. Automação. Hoje o Circle até tem uma movimentação bem completa nesse sentido. Tem outras plataformas que toda vez que chega uma que eu trabalho e abre um webhook, eu mando para você, né? Quando eu Aham. começo a achar Tem. para fazer as coisas. Uhum. Então, assim, É, hoje a automação ela também está muito mais aceita, né? Então, do que quando eu comecei lá anos atrás, né? Então, as próprias plataformas mais famosas hoje já tem todo um apoio para isso, né? Claro que não é automático a configuração delas, mas é muito mais simples de você configurar essas automações, né? sim, é estratégia, copy, você ainda precisa de uma pessoa ali para ajudar nessa parte, porque você tem que fazer de acordo com o tom de voz ali, ou às vezes utilizar referências de acontecimentos dentro da comunidade para criar gatilhos de conexão. Então, é muito importante, mas a fluidez desses fluxos podem ser completamente automatizados, assim. É muito interessante ver os seus desafios de jornada com o cliente, porque são muito parecidos com os meus desafios. Então, Uhum, complementar, assim, de verdade. exatamente, exatamente. Não, é um é complementar ao outro, né? Mas, assim, tem muita coisa do que dá para ser feito, né? Por exemplo, até a criação de post voltando, né, com inteligência artificial, automação, planejamento do post já. Então, você faz um planejamento do tudo que você vai postar, tudo que você vai fazer, a própria AI já cria esses posts, né? Claro que, de novo, sempre volto e ressalto que é necessário ainda uma revisão humana, né? Até para ter uma. Não ser só mais uma, né? Não ser só mais um post que o pessoal vai só bater o olho lá e esquecer, né? Mas toda essa base do que é feito, ela pode ser automatizada, né? E tem uma automação que faz muita diferença, é aquela, né, que quem tem comunidade de entregue dentro de WhatsApp, por exemplo, inteligência artificial faz coisas incríveis aí por esses detalhes que fazem total diferença, né? Você consegue fazer uma curadoria dos conteúdos
Isso, e automatizar ali por IA. No tom de voz do expert, você consegue personalizar essa IA, trazer uma identidade para ela. E uhum, também comercializar isso, né? Tem muita gente já criando exato. registro de marca, provavelmente, É. de IA. E, por exemplo, teve uma, pegando um pouco nessa pegada, né, de curadoria e tal, teve uma que eu vi esses tempos atrás que eu achei genial, que foi ele pegar a IA ia lá, analisava os últimos 48 horas ou 24 horas de conversas, né, posts, enfim, tudo. Fazia uma curadoria com isso e se tivesse conteúdo suficiente, ela já criava um podcast com a voz do especialista, sabe? Tipo um mini podcast, assim, de 5 minutos, que falava tudo que foi falado na comunidade e tal. Criava um videozinho ali também, né? Mas claro que com imagem de IA, tudo automatizado, né? Então é legal, às vezes, para você mandar numa newsletter, você fazer, às vezes, um post no Spotify, por exemplo, né? Você já cria um podcastzinho curto, fala tudo que foi falado na última semana na comunidade, já posta automaticamente tudo. Então é muito interessante, né? Tem muita possibilidade. Basicamente, assim, tudo que automação ela vem. O processo que uma automação ela tem que correr, na verdade, é você analisar o final, o que que você quer, e analisar o processo do que você precisa para chegar naquilo lá, e como que você vai fazer cada etapa, né? Então, por exemplo, eu tenho que ir lá e clicar aqui, aqui, aqui. Beleza, então eu vou automatizar para esse processo ser feito automaticamente, né? Então, essa é o que é legal da automação, né? Esse planejamento todo. Hoje até se fala, né, no gestor de automação como uma profissão, assim como foi a jornada ali da gestão de tráfego, né? Uhum. Tem um pouco essa resistência que as pessoas tinham com relação à tecnologia, hoje já está normalizado isso. E Já. assim, eu não vejo a tecnologia tirando o lugar de ninguém. Eu Uhum. vejo quanto consegue acelerar processos e expansão e crescimento de comunidades. Eu costumo dizer que a gente precisa planejar para crescer. Sim, exatamente. Mas assim, a automação e a IA ela acaba tirando aquele trabalho muito de base do repetitivo, né? Igual pelo próprio exemplo que você falou, né? Antigamente ficava lá a equipe de 10 estagiários para mandar mensagem e ficar mandando mensagens, né? Hoje é uma pessoa, configura tudo e acabou, né? Mas de novo, né? Você foca. Deu uma leve travadinha, eu acho, em você. Deixa eu ver se é eu ou você que tá travando. Acho que é tu. Vou esperar um pouco voltar. Travou, voltou, não sei. Voltou. Voltou. Ah, beleza. Mas não sei até que parte que pegou ali. Você estava falando desse último exemplo da automação. Uhum. Ah, sim, porque ela tira aquele trabalho muito repetitivo, né? Então, igual você tinha comentado, né, que, poxa, tinha 10 pessoas para fazer envio de mensagem nos grupos e no Facebook e tal. Hoje em dia é uma pessoa que vai lá e configura e pronto, né? Então, tem uma certa redução de equipe, sim, né? Mas você acaba tendo uma equipe que ela é muito mais analítica, muito mais estratégica e muito mais focada em pensar do que no Ctrl+C, Ctrl+V, né? Sim, antigamente se gastava muito tempo com gestão de acesso manual. Até no Facebook Hum. mesmo. Então, toda vez que tinha um lançamento, imagina um board de 300 pessoas, você fica lá, tira e bota. Bota casaco, tira casaco, né? Igual aquele Aham, filme do... Os caras exatamente. sabem. E você acaba tendo um escravo chinês que vai ficar só dando, tirando acesso, dando, tirando acesso, dando, tirando acesso. Exatamente. Isso não é legal para a experiência nem da pessoa que trabalha. É Não, estressante. não. Exatamente, é estressante, daí fica a cobrança, é muita coisa que tem que fazer, daí tem que ficar, dar erro e tal. Claro que um suporte humano ele sempre é necessário, né? Porque às vezes tem situações que são extraordinárias, que a gente não tem como prever às vezes, né? Então, pô, a pessoa foi lá, cancelou, pediu cancelamento e um dia depois comprou de novo, mas daí comprou com desconto. Tipo, sabe, às vezes você pode marcar que essa pessoa está fazendo, que houve uma ação incomum, né? Que não é usual, mas ainda assim é necessário uma parte humana ali, mas aí de novo, você deixa de ter que verificar os 1.000 membros para verificar 5, 10, 15 que seja, né? Então é muito mais assertivo, né? Na gestão de acesso, a gente tem também não só o dar e tirar, mas o como vou tirar esse acesso. Então, você pode Uhum. mandar as mensagens, né, antes, avisar antes, fazer a cobrança com antecedência, deixar mais alguns dias e aí sim avisar que está tirando acesso,
pedir pesquisa, né, para a pessoa dar um feedback ali, fazer uma reativação daqui a 30 dias, ver se essa pessoa tem vontade de voltar, redirecionar ela para um acesso freemium, deixar ela Exatamente. Fazer um upsell ali, estratégico, então. continuar recebendo mensagem, assim, Exato. para não perder o. Porque tirar o acesso, assim, tirar a chupeta, assim, sem tchau, pelo menos, dificulta a recuperação de vendas. Totalmente, totalmente, totalmente. Às vezes é um cliente que você perde porque você só vai lá e tira ele da comunidade, por exemplo, que não é legal, né? Porque Como às vezes, cliente, não é legal. imagine comprar naquele modelo de boleto. Às vezes ele Uhum, acertou porque ele desorganizou ali financeiramente. Mas se você manda um lembrete alguns dias antes, ou até por exatamente. consegue recuperar essa venda sem precisar tirar e dar acesso de novo. Exato. É bruxo esse movimento, sabe? E às vezes o cara tem um envolvimento emocional já com a experiência. E aí já gera uma fricção maior para você fazer recuperação de vendas. Uhum. Exatamente. Então, assim, às vezes é uma notificação, às vezes é, de novo, você consegue analisar o comportamento do cliente, você consegue ver quem que às vezes estaria disposto a um produto mais premium para a comunidade, né? Então, às vezes, pô, vamos evoluir, vamos, tipo, vamos dar uma promoção pro cara, né? Transformar ele em um estagiário aqui dentro, né? Ou dar uma posição maior de administrador. Eu não lembro exatamente o termo que a gente utilizava antigamente, mas ele, para ele quase ser um moderador da comunidade, né? Sim, você dá uma segmentação até por tag para ele, né? É, Lembrando que é importante alinhar com ele antes de dar um não, claro. acesso. Exatamente, mas pelo menos a automação consegue te trazer quem que é, né? Exatamente. Exatamente. Não vai dar um trabalho de graça pro cara, né? Sim, quer dizer, Mas assim, a automação gera uma responsabilidade, que às vezes você não é, treina antes essa pessoa de colocá-la nesse flow, né? isso. Você consegue mapear por comportamento e gerar um reconhecimento que de fato vai fazer ela engajar e também movimentar o engajamento dos outros. Porque o trabalho da criação de conteúdo de comunidade, diferente do que a gente está ali no social media, que faz um trabalho de atração ali, é um conteúdo mais aprofundado, mais fundo de funil e que não é você que cria necessariamente. O conteúdo de maior valor vai ser criado pelas pessoas que estão na comunidade. E fomentar, educar e criar esse movimento é muito importante. Isso sim é conteúdo de comunidade. Porque senão a gente vai ficar numa rede social privada entupindo as pessoas de conteúdo. E às vezes tudo que elas querem é um espaço só para estar ali e trocar ideia. E ter e saber que tem alguém ali acolhendo, direcionando. Que é uma coisa que eu senti muito forte. O pessoal pede. Como é que a gente evita que as pessoas peçam reembolso nos primeiros 7 dias? A gente vai colocar automação, ativações, colocar eventos? Sim. Mas colocar acolhimento no processo dessas pessoas, direcionamento humano também. Essa combinação que faz a mágica acontecer, especialmente no longo prazo. Então, se Exatamente. E é bem isso, né? É a combinação de tudo, né? Não só a automação, não só o trabalho humano, né? Mas a mistura dos dois, né? A junção de ambos. qual automação você recomendaria para quem está começando aí um pequeno, médio? Eu acredito que até o médio negócio já precise mais de ter uma automação, mas que seja essencial para o negócio rodar legal. Olha, principalmente a parte de notificação, né? Igual aquela que você comentou ali, né? De acessos, principalmente, né? Porque a experiência do cliente fica muito mais fluida também, né? Então, por exemplo, você comprar o teu produto, já ter acesso à comunidade, já é um diferencial, né? Então, notificação de comunicação, então, no Brasil é o WhatsApp, né? Por mais que tenha muita gente que não gosta, eu mesmo às vezes me incomoda, né? Porque é tudo no WhatsApp, tudo imediato. Mas só da pessoa já receber uma mensagem no WhatsApp já aumenta a retenção dela também, né? Então, por exemplo, ela comprou o pacote da comunidade X, né? Ela já recebe uma notificação ali dentro, já recebe o acesso dela, já recebe uma notificação de que ela foi reconhecida e que recebeu esse acesso. Então, essa parte de acessos e notificações do cliente eu acho que é o mais importante, na verdade. É o essencial do essencial, assim. O feijão com arroz, né? É, porque, igual, por exemplo, tem muita ideia, né, de, pô, vamos colocar IA para criar podcast com base no conteúdo, mas se você não tem nem a notificação, não adianta, né? Pô, beleza, você vai ter um canhão e não vai ter a munição dele, né? Então, esse que é o negócio. Então tem que ter a base dela para depois conseguir ir para frente com esse outro tipo de coisa, né?
E idealmente vinculando e unificando todos esses dados, né? Então, pô, de comportamento, de compra, de quem que é o teu cliente, quem que não é, quem que é o aluno que fica, quem que é o aluno problema, quem que não é o aluno ideal seu, né? Quem que é o aluno ideal, porque até identificando de quem é o teu aluno ideal, você coloca campanhas e captação mais focadas para esse perfil de aluno, que é o aluno que vai te dar menos problema, que vai comprar um ticket a mais, que vai ter uma compra que vai renovar, né? Que vai comprar alguma coisa a mais que você faça, que vai ser, pô, um ótimo, como é que fala? Um ótimo membro, né? Para depois comprar alguma coisa a mais, né? E é um processo de construção, porque no primeiro passo, quando você implementa as notificações, você está educando o seu cliente a criar o hábito de usar o produto. Isso. Porque é algo que não fazia parte da rotina dele. Como há uma entrega recorrente, é preciso educá-lo a consumir. Exatamente. Ter que toda quinta às 19 tem encontro, você vai ter que fazer alguns encontros religiosamente nesse horário. Você vai ter que notificar isso recorrentemente para ele. Aí sim ele começa a entender. Toda terça tem aula com essa comunidade aqui e eu preciso estar. Exatamente. Vai ter dinâmica aqui e eu preciso participar, porque estar ali vai fazer diferença para que eu alcance sucesso através dessa experiência de comunidade. Então, o sucesso envolve os eventos que estão diretamente relacionados com as notificações. Então, toda semana, se eu faço um evento, eu estou fazendo um lançamento. Você pode fazer um pitch? Pode fazer também, de leve, né? Deixa subentendido, um pitch, dentro de outro pitch, e vai fazendo. Mas fica mais leve, fica mais fluido. As pessoas estão alinhadas e de acordo com isso. É Exatamente. invasivo eu fazer pitch e trabalhar essa comunicação dentro do conteúdo da comunidade do que eu ficar soltando Instagram e queimou né, na pessoa. Que o excesso, o volume também diminui a retenção. Você descobriu o teu Totalmente. guião e trabalhar em cima dele as notificações. Por exemplo, a gente viu, eu percebo também aqui que os gringos americanos é a galera do e-mail. São pessoas que Hum. abrem e-mail, não sabem nem o que é um WhatsApp. É, Muito bem. exatamente. É igual eu comentei, né? Brasil, Índia, Tailândia, Indonésia usam muito WhatsApp, né? Agora, América Latina até usa bastante, também tem bastante aceitação, mas tem mercado europeu, mercado americano, que é SMS, e-mail e ligação, não tem outra opção, sabe? Assim, tem outras opções, né? Mas não que seja massificado aquilo lá, né? Não tem uma aceitação massiva, né? Tem esse aspecto cultural também que a gente precisa entender, né? O público, por exemplo, de maior idade, como é que eu vou gerar notificação para essas pessoas? É com base nisso que a gente monta a estratégia da automação e como é que a gente vai trazer inteligência artificial para o jogo. Uhum, Me exatamente. confundo com inteligência artificial, cara. Eu tive que provar que eu não sou uma inteligência artificial, porque eu tenho um canal no YouTube. Entendi. Eu respondo rápido. Então, Aham. o meu você acha? Ai, mas será que você é uma pessoa mesmo? Você responde muito rápido. Isso é um elogio? Devo entender dessa forma. É um elogio. Porque não é o normal, né? O normal é o pessoal não responder ou demorar muito para responder, né? Em comunidade, eu fazia o download na minha cabeça da central de ajuda do produto e já estava respondendo todo mundo. É, Parecia um robozinho mesmo. A minha foto já é de IA, né? Que essa foto minha é inteligência artificial. entendi. Mas é uma versão minha rica de inteligência artificial. E aí eu tenho que Aham. provar que eu existo fazendo coisas como isso aqui e tendo. Eu fui ver antes de marcar a reunião se você era uma pessoa mesmo. Porque eu tô em todo lugar, entendeu? E é uma estratégia de comunidade. A gente acaba aprendendo onde estão os touch Sim, points e acaba interagindo rápido. sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Mas e aí a automação poxa, esses são os principais focos, né? Esses são as principais funções e ações do que a gente pode usar as automações, né? E aí tem muito mais coisa, né? Meio que entender a ideia da pessoa, entender qual que é o processo dela, se não tem que fazer. É, e é isso. De maneira bem simples, né? Não tão simples, mas bem simples, é basicamente isso. Não tem como a gente regredir, né, dessa evolução, dessa tecnologia. Isso só vai expandir. O que vai acontecer
cada vez mais a gente conseguir trazer isso com equilíbrio, né? É, Hoje em dia, fazer conteúdo com teu rosto, mas não é você, dá para você usar uma IA para fingir que você está na reunião e você não está. exatamente. Resumo É, não, dá mesmo, dá mesmo. mesmo. Eu amo fazer. E você desenvolve inteligências artificiais. Existem algumas no mercado, uma cacetada, né? Para um Tem. monte de coisa. Mas Uhum. Para qualquer demanda, basicamente. depois que eu vi uma pessoa que teve a brilhante ideia de criar uma inteligência artificial para criar um perfil no OnlyFans e vender por recorrência, eu É, não duvido. e não é pouco, tá? Tem bastante que faz isso. Tem bastante mesmo. Mas Eu não assim, é que assim, tudo que não tudo, né? Mas grande parte do que uma pessoa consegue fazer, você consegue fazer por inteligência, né? Por inteligência artificial. Mas não tudo, né? Tem limitações. Inclusive, quando a gente está trabalhando um lançamento que está acontecendo simultaneamente em português, espanhol, inglês, que é o caso de algumas operações que a gente já teve junto e que você também continua fazendo. Pô, imagina você mandar o áudio no WhatsApp, fazer aquela ativação 1 a 1 no idioma Uhum. certinho. Você consegue pegar isso, né? Consegue, consegue sim. Dá pra fazer tranquilamente. Com base, por exemplo, no DDD do telefone dele. Já descobre qual que é o país, manda no idioma do país, então. Que foi até algo que a gente já fez em lançamento também, né? Que fez mandando áudio, chamando a pessoa pelo nome, no idioma da pessoa, né? Converteu bem. É bem interessante isso daí. E dependendo do brand ali, da conexão que aquela audiência já tem com esse expert, isso gera um potencial muito grande de conversão, como você vivenciou essa experiência, né? Sim. Porque você receber um áudio da pessoa te dá uma adrenalina, te dá uma dopamina, te dá um negocinho Uhum. mais. Exatamente. A gente não vai falar foi uma IA que mandou. Não, Não, não. atitude mesmo, Hum, mas É, é um mas texto foi. do expert, não é uma coisa que, né, ele não sabe que vai chegar. E você consegue mandar no idioma que a pessoa cadastrou desde o processo ali do lançamento, né? Que tem a questão de se inscrever no evento, né? Exatamente. Com base Exatamente. no histórico da pessoa todo. Inclusive, tem uma coisa bem legal que você faz, que é a personalização de dashboards, de acordo com as necessidades do cliente. Isso também Uhum. é legal. Que é justamente parte de dados, né? A importância dos dados. No WhatsApp, por exemplo, que a gente carece disso de maneira nativa, é muito importante que a gente desenvolva esse trabalho. De ter um dashboard de métricas, de colocar ali algumas ações por inteligência artificial. Isso tudo otimiza muito o desempenho. Né? A gente Uhum. não vai, mas tem coisas que não precisa ter o Exatamente. ratinho ali, o escravo chinês ali fazendo aquilo repetidamente. A gente consegue reduzir esse esforço, né? E a questão, a gente fala de engenharia de prompt, fala que o futuro também é essa profissão, né, de saber fazer os prompts certos, né? Que Uhum. tem esse para que ela entenda o que a gente quer e gere ali o resultado. Isso é uma coisa também que você faz muito bem. É muito interessante o jeito que você explica sobre isso. Hum. Você me fez entender isso. Entendi. Porque, assim, na hora de executar, existe toda a técnica por trás. Uhum. Dependendo um do outro, né? Então, quando tem uma comunidade, você me enfia no meio, quando tem uma automação, eu te enfio no meio. E a gente precisa entender os processos de cada um pouco ali, do contexto, para conseguir passar para o cliente. Então, eu já explico: olha, nós temos que quer manter a Hotmart aqui a partir do plano tal, aqui não dá, precisa fazer a implementação por fora. Uhum. Certificação, precisa por fora. A plataforma não te dá isso nesse plano que você tá. Então, esse direcionamento a gente faz para o cliente também entender quais são as possibilidades que ele tem com o plano que ele contratou. Às vezes vai dar para fazer nativamente, top, mas às vezes vai ter que fazer uma gambiarra. Sim. Porque nativamente ele não vai conseguir, né? A maioria das plataformas hoje dá para você agendar post. A gente tem É. do Circle, tem o Reicamp também. Algumas não dá para fazer isso de forma nativa até hoje. Não, não dá. E faz uma Exato. grande diferença. Se você quiser começar uma comunidade sozinho, você pode até contratar alguém para te ensinar, no caso eu, de repente, para mentorar isso para você começar. Tá. Mas é importante automatizar algumas Sim, coisas. sem dúvida. Sem A dúvida. partir de 100 membros já começa a
sentir a dorzinha de, sabe, aquela coisinha latejando, preciso dar uma tecnologia Sim. aqui. Quando você chega a 1.000, quando você passa de 1.000 membros, isso já te exige uma outra estrutura. Já vai te exigir uma ajuda a nível operacional em algum determinado ponto ali. A comunidade diminui muitos custos por si só, com relação Sim. a pessoas e várias coisas, porque está tudo num lugar só. Uhum. Por exemplo, eu posso configurar as notificações e às vezes Sim. cortar até uma ferramenta de e-mail marketing. Às vezes eu não vou precisar, porque aquela Exato. notificação e aquela jornada de notificação pela própria plataforma de comunidade já me tira a necessidade de eu ter. Tem Exatamente. E coisas também, né, que dá para fazer, né? Acho que você também faz essas automações aí, né? tem. Basicamente, sim, o que tiver no processo manual dá para automatizar, basicamente. O que é o manual dá para automatizar hoje já. Claro que às vezes tem que ter uma adaptação de plataforma, né? Limitações, às vezes, de alguma plataforma ou outra e tal. Mas é bem possível, sim. É o que a gente busca de estar sempre vendo que as plataformas atualizam, né, mensalmente, é a chave API, né, a opção de webhook, que é o que nos permite fazer aí o mundo de automações que o cliente precisa ou quer implementar. Sem essa chave API liberada para a gente fazer isso, sem o webhook não dá, né? Não. Ah, até dá, né? Mas é muito mais complexo, né? Aí o custo não compensa a manter na mesma plataforma, provavelmente, né? Mas até dá, né? Mas é muito mais difícil, muito mais difícil, muito mais difícil. Eu vejo essa preocupação de as pessoas já chegam para mim, quero criar nessa plataforma. Tá, mas o que você vai entregar? Qual Uhum, você tem? Como sim, a gente escolhe a plataforma? Ela não é a primeira coisa. Porque não adianta você ter uma Ferrari se você não sabe é, usar. exatamente. E assim, tem que entender, às vezes, até por que que a pessoa quer utilizar aquela plataforma, né? Às vezes a pessoa quer utilizar a plataforma pelos motivos errados, né? Sim, é de acordo com o que o seu projeto vai entregar, o que é percebido como valor para os seus membros. E aí, com base nisso, você escolhe. Eu estou usando a filosofia do menos é mais. Uhum, Começa com o mínimo, valida o simples e depois vai acrescentando novas camadas. isso. Em vez de fazer uma cacetada de espaço, faz o essencial para a experiência acontecer. Depois vai lançando espaços aos poucos, até vendendo, né? Algumas plataformas nos permitem vender acesso a espaços, Sim, vender acesso. E aí você vai construindo as camadas desse bolo, né? Eu gosto de exatamente. chamar de espaços, porque você vai colocando ali cobertura, né? Vai cobrindo, vai colocando novas coisas. Quando o cara vê, porra, é só isso que meus clientes queriam? É, só um acesso com encontros recorrentes. Exato. E acho que, eu não sei se você está sentindo isso, eu não sei se você navega pelo Threads. Tenho reduzido muito rede social, Uhum, tá, Ravi? Eu estou puxando para focar, mas no Threads tem um grande movimento contra excesso de conteúdo, contra redes sociais no geral, e aquilo é uma rede social que é um pouco abstrato, né? uhum. Mas as pessoas estão muito cheias de conteúdo e cada vez mais conscientes de que menos é mais. Elas querem um lugar onde encontram o que querem quando precisam de forma organizada. Isso. Eu acho que É o que tem vários estudos que estão falando isso também, né? Então, eu acho que é meio que o caminho. Claro que depende do público, depende do nicho, depende da faixa etária, do que você está procurando atingir, né? Mas tem uma boa parcela da população aí que tá nesse caminho mesmo. você, como representante da geração Z, o que tem a dizer sobre o movimento? Ah, eu não Você sou representante, não. Eu não represento, não. Mas eu sou totalmente off de rede social, né? Então, totalmente off. Então não consigo tomar partido nesse, né? Meu partido é não estar na rede social, né? eu reativei você, te ressuscitei igual a Fênix hoje para fazer essa live no Instagram. Basicamente, porque eu não tinha nem instalado mais o Instagram, pra você ter noção. Eu tive que instalar aqui o Instagram pra fazer. E é uma questão que eu vejo crescente. É difícil a gente generalizar? É difícil a gente generalizar. Mas é uma crescente. Sim, sem dúvida. Atualizações que as pessoas elas estão meio cansadas, porque dá uma obesidade mental mesmo, né? Depois que eu reduzi, parece que eu tenho mais tempo para viver.
Eu parei justamente por causa disso, né? Eu desinstalei por causa disso. Fica muito tempo, né? Às vezes é 1 hora, 2 horas por dia que tá ali, né? E não é algo muito produtivo, né? Então, E não que precise agora, de tudo ser produtivo também, né? Porque às vezes pode só sentar e ficar vendo TV ou fazer nada, né? Mas, enfim, era algo que estava incomodando. e nesse contexto, né, eu vejo que ainda assim as comunidades vão ser um grande game changer para os negócios. Porque a comunidade, a pessoa está mais comprometida do que numa rede Sim, social. Não só sem dúvida. pelo investimento financeiro de ter comprado um acesso, mas porque aquilo está alinhado ao que ela quer proporcionar a si mesma como crescimento, como que ela considera como hobby, o resultado para a vida dela. Então é um comprometimento completamente diferente. Exatamente. Não nem para a comunidade de rede social. Para rede social é estratégia de marketing para a gente captar a galera para vender a experiência ali da comunidade. A comunidade é o lugar onde as pessoas vão ter a experiência de fato. Uhum, Então aqui para mim é um grande ponto de captação, de até de certo ponto ativação, mas a nível de negócio, o negócio não se faz no Instagram, se faz dentro da comunidade. Inclusive, o funil que a gente consegue trabalhar ali dentro. exatamente. Dá de vendas ali, dá para trabalhar funil de recuperação de vendas ali. O funil de ativação Exatamente. de clientes ali dentro. Então, todo o teu negócio está ali. Todo mundo tem uma comunidade. Se você já teve clientes na sua vida, pelo menos dois, você já tem uma comunidade. Agora, Entendi. gerenciar É, como uma comunidade, esse é o ponto. Tem uma tendência do freemium também, né? E os tickets mais baixos voltando, né? A uhum, gente teve a era do high e agora tem a era do low. sim. Tem. Mas é movimentações de mercado, né? Isso é o normal. E o freemium você faz um SaaS ali. Uhum, Para mim, ex-membro de comunidade. Vai ter sempre uma nova oportunidade ou dessa pessoa voltar ou dessa pessoa reivindicar outro. exatamente. A jornada não acaba quando ele sai. Não necessariamente. Eu não tenho controle se ele vai voltar. Mas deixar a porta aberta, eu posso deixar. É. Quando a Não, gente satisfaz concordo. sem a pessoa saber por que ela recebeu, por que ela. A gente está fechando a porta da experiência. Tá. Você acaba travando tua comunidade para um nicho muito grande, né? E o que gera retenção? Não é só o conteúdo, é a experiência de conexão que o cara tem ali dentro. Exatamente. São as recordações, as memórias, os momentos que ele tem ali dentro. Ele também vai pagar para continuar tendo isso. É. Não, concordo. Essa experiência, né? É o fazer a pessoa na comunidade, né? Fazer a pessoa se sentir bem-vinda para transformar ela em algo, tipo, ela ver valor em pagar aquilo, né? Pagar para estar presente naquele local, né? Seja digital ou físico, né? É a clareza, né? Eu acho que as pessoas estão buscando clareza para ter até esse oxigênio mental, né? Exatamente. Buscar os lugares. Exatamente. O cara gosta muito de jogar tênis, vai buscar a comunidade de tênis. Se ele quer É, se especializar em inteligência artificial, por exemplo, ele não vai buscar uma só comunidade desse assunto, ele vai buscar várias desse mesmo assunto e vai participar. é. Por isso, nem dá para a gente pensar em concorrência da forma tradicional. Porque É, o que acontece bastante nisso, da pessoa procurar bastante, várias comunidades, por exemplo, é que ela pode entrar em várias, mas ela só vai se manter e ser ativa naquelas que ela vê valor, né? Então é nisso que a automação auxilia muito também. Porque a pessoa pode lá entrar em 10 comunidades diferentes, mas ela não tem tempo de acompanhar 10 comunidades. Ela vai acompanhar duas, três ali no máximo, que realmente são aquelas que ela viu o valor no que está sendo feito, nem que seja na versão grátis, né, ou na versão paga, enfim. Mas onde ela vai se manter. Então o diferencial é esse. e também existe o gatilho do reconhecimento. É. Um Mas o que eu sinto que é o problema da retenção da comunidade é justamente isso, né? Gerar valor para a pessoa ser recorrente. É um jogo muito mais a longo prazo, né? Do que a venda do curso, por exemplo. A venda de curso é curto começo prazo. Vendeu ali, vendeu, comprou, acabou a jornada. Tipo, é isso, não tem muito suporte, não tem nada. Ou às vezes tem, né? Mas é muito curta no período do curso só. A comunidade, ela já é um produto que você está pensando anos na frente, né? Às vezes 2, 5 anos para frente, né? e tem a questão do plágio também, né? Comunidade é um sistema muito complexo, você não consegue copiar.
Porque as Você vai pessoas copiar post, só pela pô, você não página copia tudo. Exatamente, você vai copiar um post, você vai copiar uma publicação, um comentário, mas você não vai copiar o negócio inteiro, né? Ao contrário do curso, você baixa o curso, faz o download e acabou. sobe tudo no Drive e vende por R$ 1,99 no, faz anúncio no Google, que é o pessoal faz, né? Infelizmente, temos esse É, movimento. Em comunidade, totalmente. protege mais o seu negócio desse tipo de movimentação. Não, concordo, concordo. Porque é muito mais difícil da pessoa duplicar, né? Vai ter pessoas que vão copiar, mas duplicar não tem como, né? Mas seguro também, né? É, Tem eu vejo que sim. Eu tal, vejo mas que sim. É, contanto que gere valor, né? Esse que é o negócio da comunidade, que é mais a longo prazo e é mais difícil justamente por isso, porque você tem que gerar valor constante, né? E chegar no ponto de que a própria comunidade vai estar gerando valor por si própria, né? Um membro auxiliando o outro, e tal. o grande, Mas se você chega nesse ponto, é muito mais estável. com certeza. E o maior desafio é a fase de adoção, que é um pouquinho de CS. Os 30, 60, 90 dias. Esse Uhum, período é importante para o cara criar o hábito, gerar recorrência, ter conexão e continuar ali mais tempo. exatamente. Então, assim, um onboarding rápido é muito importante. Humanizar parte desse processo é importante. O desafio aqui nós dois sempre é ativar o mais rápido possível naquele sistema de convites, né? Porque a gente tem que fazer o membro entrar Uhum. no acesso, né? Então a gente tem que educar com notificações para que ele passe essa jornada para que a gente consiga colocar ele dentro da experiência e a partir disso continuar trabalhando com ele lá dentro. Porque o onboard não é só mandar um convite. Exatamente. Não, não é só mandar um único e-mail agradecendo a compra, né? Manda o CS, sobe o CSV e aí, tá todo mundo aqui dentro. Não é isso daí não. Bom, gostei bastante do nosso papo, viu? Show também, muito, é legal, a gente acaba conversando e falando de muita coisa diferente, né? Mas tem bastante coisa para falar mesmo, bastante coisa, bastante aplicação, né? E é um assunto novo. Para você, tipo, todo dia você tá nesse rolê. Mas para muita gente, não se vê esse tipo de conversa. Trazer Não, não. a verdade. É muito importante que a gente tenha esse conteúdo. E eu estou muito feliz de ter feito isso com você. Uhum, Copiado isso aqui. show. Eu admiro muito o seu trabalho, eu acho muito bacana o quão complementar é a maneira que você faz as coisas, a visão estratégica que você tem. Show, obrigado, Camila. Obrigado. É uma honra. Mas é muito legal, né? O nosso trabalho ele é um complementar um ao outro, né? Então tem que caminhar junto mesmo. Sim. Olha, estou estudando bastante um livro sobre ecossistema de parceiro. Uhum. Então, o mapa mental desse negócio e botar você no meio disso, a gente vai vendo como é que fica. Show, Eu legal. gosto muito do trabalho, gosto muito da filosofia de trabalho que você tem. Não é só do trabalho que você executa, mas existe uma filosofia por trás disso. E Legal, obrigado. eu, cara, eu desejo muito sucesso para você, do fundo do meu coração. Obrigado, Camila. O mesmo também, porque eu também vejo que você também está aí. Tua visão é muito legal para a comunidade, é algo que não vê normalmente, né? Normalmente o pessoal está muito só no quesito de vendas, né? Você também tem uma filosofia ali de, pô, vamos pegar a comunidade, crescer. A comunidade é uma experiência, não é só um produto de venda começo, meio e fim, né? Então isso eu também acho muito legal no seu trabalho também. Te agradeço aí pelo feedback e muito feliz pelo seu tempo. Vou Obrigado, contar Camila. O seu também. a gente salvar isso aqui para a gente eternizar esse momento, porque depois subo no YouTube Show. mandando os links conforme eu for subindo. Beleza. Beleza, sem problemas, Camila. Tá? Só me mandar daí. Mas obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela conversa também, foi bem legal. E uma boa semana. Uma boa semana e um bom 2025, né? Estamos no início do ano ainda. Mas um bom 2025 aí. Sim. Vai ser. Será assim, será assim. Obrigado, Ravi. Imagina.